Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem? Seria cabível que o contribuinte que tem um débito inscrito em dívida ativa se antecipe à ação da Fazenda Pública, da Fazenda Nacional e já apresente um bem em garantia do juízo antes do ajustamento da execução fiscal? Esse é o tema que nós vamos tratar na aula de hoje, na nossa aula sobre oferta antecipada de garantia. Então vejam, eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, professor de Processo Tributário e juiz federal titular de uma vara de execução fiscal no Rio de Janeiro. E aqui do lado está o meu perfil nas redes sociais, @ericoteixeira_prof, para quem quiser, para quem puder seguir aí, para nós podermos interagirmos através das redes, através dessa grande sala de aula virtual que hoje é mediada pela tecnologia. Então eu gostaria de começar essa aula de hoje com o seguinte questionamento. Está aqui do lado. Acompanhe comigo essa dúvida colocada por mim, e que é a dúvida que já durante muito tempo causou muita perplexidade na doutrina, na jurisprudência, nos contribuintes, na própria Fazenda Nacional. Seria necessário garantir o juízo mediante depósito para se ajuizar uma ação anulatória de um débito inscrito em dívida ativa? Então, qual é a situação aqui? Imagine que o contribuinte já tenha um débito inscrito em dívida ativa, já houve a inscrição em dívida ativa, e ele pretende ajuizar uma ação anulatória para desconstituir aquele crédito tributário que a Fazenda pretende cobrar. Seria necessário que depositasse aquele valor em juízo para somente assim poder questionar aquele débito? Vejam que, de acordo com o artigo 38 da Lei 6.830, que eu fiz questão de colocar aqui do lado, está aqui no nosso slide, artigo 38 da Lei 6.830 de 1980, que é a nossa famosa LEF, a nossa Lei de Execução Fiscal, ele estabelece que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução. Então vejam, em execução, então teria que ter a inscrição em dívida ativa, a execução fiscal, e aí somente seria cabível no questionamento, somente seria cabível a discussão judicial desse débito inscrito em dívida ativa em sede de execução. E aí, em sede de execução, é bom que a gente ressalte aqui, à época, em 1980, a lei estava mencionando os embargos de execução fiscal após a garantia do juízo. Então, está dizendo o seguinte: escreveu em dívida ativa, aguarda a execução fiscal, garante o juízo mediante a apresentação de um bem à penhora e depois embarga a execução para discutir aquele débito. Ou, salvo, né, com exceção das hipóteses do mandado de segurança. Então você precisava ter direito líquido certo, você precisava ter ali prova pré-constituída, ou ação de repetição de indébito, paga e depois repete, paga e pede de volta o que você pagou indevidamente, ação anulatória para desconstituir aquele ato declarativo da dívida, como diz aqui a lei, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros de mora, de multa e dos demais encargos. Então vejam que se a gente levar esse artigo 38 que está aqui do lado a ferro e fogo, das duas uma, ou eu aguardava a execução fiscal, garantia o juízo para embargar a execução fiscal, ou eu teria que impetrar um mandado de segurança, ou eu teria que pagar para depois repetir, ou se eu quisesse ajuizar uma ação anulatória, ou seja, se eu não tivesse prova pré-constituída, direito líquido certo, quisesse discutir, por exemplo, numa ação anulatória, eu precisaria depositar aquele valor que eu pretendia questionar. O Supremo Tribunal Federal, porém, tem hoje, inclusive, uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 28, que não tratava especificamente do artigo 38 da Lei 6.830, mas tratava de uma hipótese similar, tratava de uma hipótese análoga. Ele estabeleceu que é inconstitucional a exigência de um depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual o contribuinte pretenda discutir a exigibilidade de um crédito tributário. Então, aqui tratava de débitos tributários referentes ao INSS, o contribuinte querendo discutir esses débitos da Seguridade Social, ele precisava depositar o valor referente àquele crédito que ele pretendia impugnar na ação judicial. Vejam que o Supremo declarou isso inconstitucional e, na mesma linha também, o artigo 38 caput tem uma exigência indevida que não é aplicada pela jurisprudência. Então vejam que o Superior Tribunal de Justiça tem inclusive um tema, que é o tema 241 do STJ, segundo o qual o depósito prévio previsto no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, ele não constitui uma condição de procedibilidade da ação anulatória, mas sim uma mera faculdade do autor para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, inibindo dessa forma, o ajuizamento da execução fiscal, da ação executiva fiscal. Então, o que está dizendo aqui o Superior Tribunal de Justiça? Olha, o contribuinte não pode ser compelido
o contribuinte não pode ser obrigado a depositar para discutir aquele débito numa ação anulatória. Agora, ele tem a faculdade ele tem a possibilidade de depositar e, caso deposite, esse depósito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. E uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não poderá haver o ajuizamento da execução fiscal. Então, é uma faculdade do contribuinte. Ora, ele pode ajuizar uma ação anulatória sem depositar, mas o crédito não ficará automaticamente com a exigibilidade suspensa. O simples ajuizamento de uma ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O contribuinte tem que ou depositar em dinheiro, aquela quantia que ele pretende discutir, ou obter uma decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. E aí nós vamos para outra indagação. Será que esse depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário? E aí, como eu já adiantei, a resposta aqui é sim. De acordo com o artigo 151 do nosso Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o depósito do seu montante integral, a concessão de uma medida liminar em mandado de segurança ou a concessão de uma medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então vejam que aqui o contribuinte, quando ele pretende ajuizar uma ação judicial questionando um determinado débito tributário, ele tem basicamente duas opções para suspender a exigibilidade desse crédito. Ou ele faz o depósito integral em dinheiro, isso é um direito subjetivo do contribuinte. O contribuinte precisa da certidão de regularidade fiscal, ele não quer ser cobrado, ele quer discutir aquela dívida com tranquilidade, sabendo que ele não vai ser incluído em cadastros, em órgãos restritivos de crédito, sabendo que ele não vai ter contra si ajuizado uma execução fiscal. Ele deposita a quantia integral em dinheiro e isso por si só vai suspender a exigibilidade deste crédito tributário. É importante destacar aqui que o depósito judicial é um direito subjetivo do contribuinte, contra o qual não pode sequer se opor à Fazenda Pública. Ele vai e deposita, o depósito é comunicado à Fazenda Pública e a exigibilidade daquele crédito tributário é suspensa. Ele não poderá ser cobrado e, ao final do processo, em função do resultado da demanda, conforme que ocorrer com aquele processo judicial, aquela quantia depositada vai ser levantada pelo contribuinte ou convertida em definitivo em renda da União, no nosso caso aqui na área federal. A outra opção do contribuinte é impetrar um mandado de segurança ou ajuizar uma ação judicial e obter uma decisão judicial favorável. Só que, para obter uma decisão judicial favorável, o contribuinte vai ter que demonstrar a plausibilidade jurídica daquela tese que ele está sustentando, o receio de dano irreparável ou difícil reparação. Terão que estar presentes aqui os requisitos da liminar no mandado de segurança ou da tutela de urgência nos casos de uma ação judicial regulada pelo Código de Processo Civil. Então vejam que eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou para o depósito judicial, e aí eu não dependo de fumus boniuris, de perigo mora, eu não dependo de plausibilidade jurídica da tese, de receio de dano irreparável, difícil reparação, ou eu vou para a decisão judicial. Aí sim, eu vou precisar demonstrar a plausibilidade jurídica da tese e o receio do dano irreparável ou de difícil reparação. E aí a gente vai para a seguinte indagação. Seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a apresentação de outras garantias? Vejam que nesse slide anterior, nós vimos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral. Mas imagine que eu, contribuinte, tenho contra mim lançado um débito tributário, mas eu não tenho dinheiro para garantir aquele juízo. Imagine que eu, contribuinte, por exemplo, a empresa, tenha dificuldade de fluxo de caixa, dificuldade de garantir em dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para pagar os empregados, para pagar os fornecedores, para comprar os insumos, os materiais que eu utilizo no exercício daquelas atividades econômicas constantes no objeto social. Enfim, imagine que haja um problema de fluxo de caixa que não permita que você disponibilize aquela quantia integral em dinheiro ali no juízo, mas, por outro lado, você tem automóveis, imóveis, você tem bens que poderiam garantir aquele débito. Será que você poderia, conforme está a indagação aqui, pleitear a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário numa ação anulatória, por exemplo, apresentando uma carta de fiança, um seguro-garantia, um imóvel, um automóvel, uma aeronave, uma embarcação? Será que você poderia apresentar, por exemplo, pedras preciosas, título da dívida pública, enfim, título da dívida agrária, seja lá qual título que for, você poderia apresentar um precatório, por exemplo? Será que isso suspenderia a exigibilidade do crédito tributário? E a resposta aqui é não. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, enunciado da súmula 112 do STJ, é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se ele for, grifem aí, integral
e em dinheiro. Então, o depósito tem que ser em dinheiro. Não cabe depósito em pedras preciosas, em imóveis, automóveis, títulos da dívida pública ou qualquer outro bem. Nem mesmo o seguro-garantia e a fiança bancária são admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça quando nós estamos tratando de débitos de natureza tributária, que se aplica o artigo 151 do Código Tributário Nacional e a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Mas por qual razão o contribuinte vai pretender, vai buscar, vai pleitear, vai tentar, vai litigar para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Por que o contribuinte quer tanto suspender a exigibilidade de um crédito tributário? Por várias razões, mas geralmente o principal fundamento que faz com que haja um movimento do contribuinte no sentido de obter essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário é porque o artigo 206 do nosso Código Tributário Nacional, ele estabelece que tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, artigo 205, que trata da certidão de regularidade fiscal, tem os mesmos efeitos da certidão de regularidade fiscal, a certidão que conste a existência de créditos, ou seja, vejam que essa certidão aqui, ela não é uma certidão negativa, ela não atesta que o contribuinte não deve nada, ela é uma certidão positiva. Por quê? Porque nela consta a existência de créditos não vencidos. Então, olha, já tem um lançamento, mas o crédito ainda não está vencido, então você, por enquanto, está numa situação de irregularidade fiscal. Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, então eu tenho a execução fiscal, mas eu apresentei ali uma carta de fiança bancária, um seguro-garantia, um imóvel, um automóvel, foi aceito pela Fazenda, foi lavrada a penhora, então a execução fiscal está garantida. Eu passo a ter direito, a partir desse momento, a uma certidão positiva, porque o débito existe, mas que vai produzir os mesmos efeitos da certidão negativa. Ora, professor, se eu obtiver essa certidão positiva com efeito negativo, eu vou poder participar de uma licitação? Vai. Vou poder assinar contrato com o poder público? Vai. Vou poder receber verbas públicas? Vai. Você vai estar numa situação de regularidade fiscal, porque essa certidão produz os mesmos efeitos da certidão negativa. Por isso que ela chama certidão positiva com efeitos de negativa. E ela também se aplica naqueles casos em que eu tenho um débito com a exigibilidade suspensa. Então, vejam, por que o contribuinte pretende obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Porque ele participa de licitação, porque ele quer celebrar contratos administrativos, porque ele quer receber valores do poder público, porque ele quer estar numa situação de regularidade fiscal. Daí a importância de se obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E o que gera essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário? As hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Até agora, nós tratamos aqui ou do depósito judicial, que tem que ser integral em dinheiro, ou da decisão judicial, liminar em mandado de segurança, ou uma tutela antecipada, hoje uma tutela de urgência, nas demais ações judiciais, como, por exemplo, uma ação anulatória desse débito tributário. E qual é o prazo que a Fazenda tem para ajuizar uma execução fiscal? Vejam, por que eu estou perguntando isso? Por que eu quero saber qual o prazo para a Fazenda ajuizar uma execução fiscal? E aí aqui já tem um início da resposta, que é o artigo 206. Vejam que o artigo 206 ele me dá a opção de ou depositar em dinheiro para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou obter uma decisão judicial. Imagina que eu não obtenha a decisão judicial. O juiz indeferiu liminar porque o tema é controvertido, porque ele entende que não há verossimilhança, porque ele entende que não há fumus boniuris, porque ele entende que não há plausibilidade jurídica da tese, mas eu preciso da certidão. Tem que depositar em dinheiro. Mas vejam que o Código Tributário Nacional me dá uma outra alternativa, que é a penhora na execução fiscal. Então imagine que eu busque a penhora na execução fiscal. Eu quero a penhora na execução fiscal. Por quê? Porque se eu tiver a penhora, eu vou poder garantir mediante a apresentação de um bem imóvel, mediante uma carta de fiança bancária, um seguro-garantia, um automóvel, um outro bem qualquer, que não necessariamente o dinheiro. Por isso que o contribuinte, e esse é o momento de se perguntar, o contribuinte tem interesse em saber qual é o prazo para se ajuizar uma execução fiscal. E a gente vai para o artigo 174 do Código Tributário Nacional. E o que diz esse artigo 174 do Código Tributário Nacional? Ele diz que a ação para a cobrança do crédito tributário, ela prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. 5 anos contados da data da constituição definitiva. Então, grosso modo, um contribuinte pode ter um débito contra si constituído após o encerramento de toda a discussão na via administrativa e entre o encerramento da via administrativa e o ajuizamento da execução fiscal podem transcorrer até 5 anos. Por quê? Porque 5 anos é o prazo prescricional. Então, a Fazenda tem até 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Hoje, na prática, na área federal,
no âmbito da Fazenda Nacional, não é comum que demore tanto, mas no passado já demorou. E pode continuar demorando nos estados, nos municípios. A Fazenda tem até 5 anos para ajuizar uma execução fiscal, porque só depois de 5 anos contados da constituição definitiva é que vai ocorrer a prescrição. Até lá o crédito está rígido, está válido, está exigível, pode ser cobrado. Inclusive vai se tornar execuível a partir da inscrição em dívida ativa. Só depois de 5 anos que o contribuinte vai poder dizer, inclusive na via administrativa, que ocorreu a prescrição. Mas até lá, o contribuinte só vai ter 2 opções. Ou ele vai ter que ajuizar uma ação anulatória para cancelar, para desconstituir, para anular aquele débito, e ele vai precisar ou da decisão judicial favorável ou do depósito em dinheiro, ou ele vai ter que aguardar a execução fiscal. Então vejam, antes da execução fiscal, a opção é ou deposita ou obtém a decisão judicial. Mas eu não quero nem depositar e nem tenho a decisão judicial. Eu pretendo, na verdade, apresentar o meu imóvel, o meu parque industrial, os automóveis da minha empresa para garantir a execução fiscal. Eu posso? Pode quando tiver execução fiscal. Aí você vai apresentar esses bens à penhora. E qual é o efeito que isso vai produzir? Artigo 206 do Código Tributário Nacional. Você vai passar a ter direito a uma certidão positiva, mas com efeitos negativos, que resolve o seu problema. Porque você vai poder participar de licitação, celebrar contratos administrativos, receber valores do poder público. Então vamos voltar ao nosso artigo 151, está aqui do lado, leiam comigo, do Código Tributário Nacional. O que ele diz? Eu destaquei ali para vocês, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o depósito do seu montante integral. Então vejam, eu posso ajuizar uma ação anulatória e depositar um montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então vamos imaginar uma situação hipotética. A empresa foi autuada e nessa autuação foi constituída uma dívida tributária bastante alta contra esse contribuinte. Ele é intimado, ele é notificado, ele é intimado daquele lançamento para fins de constituição do crédito tributário para que ele pague aquele valor ou ele pode apresentar uma impugnação, um recurso nos termos das leis que regem o processo tributário administrativo. Se for uma autuação federal, ele vai ter que verificar a lei que trata do processo administrativo na área federal. Se for estadual, da lei que trata do processo administrativo tributário na área estadual. Se for municipal, da lei que trata do processo administrativo tributário na área municipal. O que há em comum aqui na área federal, estadual ou municipal é que interposto um recurso administrativo, apresentada uma impugnação nos termos da lei que rege o processo administrativo fiscal, o processo administrativo tributário, seja na União, nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, essa impugnação e esse recurso vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então é comum que a discussão na via administrativa hoje demore bastante tempo. Há vários processos pendentes de julgamento no CARF, na área federal, por exemplo. É possível que um processo fique ali 5 anos, 4 anos, 6 anos ou até mais, até que haja uma decisão final, definitiva. Então, entre a autuação e até essa discussão definitiva, o contribuinte tem a certidão. Ele está numa situação de regularidade fiscal. Ele tem uma certidão ele tem uma certidão que, na verdade, consta ali a existência de um débito, mas é um débito que está com exigibilidade suspensa. Por que ele está com exigibilidade suspensa? Porque tem uma impugnação, tem uma reclamação, tem um recurso na via administrativa que, nos termos do artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional, suspende a possibilidade de se exigir esse crédito. Ele não vai poder ser incluído num cadastro restritivo de crédito, não vai poder ter protesto, não vai poder ter certidão positiva, né? Uma certidão que ateste uma eventual irregularidade fiscal daquele contribuinte. Ele está numa situação regular. O débito está com a exigibilidade suspensa. Ou ele vai precisar de uma liminar em mandado de segurança ou de uma liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, se a gente pegar esse artigo 151, em termos práticos, o que acontece é o seguinte. Primeiro, a gente vai para o inciso 3, geralmente. Houve uma autuação contra o contribuinte, vamos imaginar que houve um lançamento de ofício, um auto de infração, cobrado um valor alto do contribuinte. O contribuinte é notificado para apresentar uma reclamação, um recurso administrativo ou para pagar aquela dívida. Concorda? Paga. Não concorda? Reclama na via administrativa. Se ele não pagar e nem reclamar, o crédito vai estar definitivamente constituído, poderá ser cobrado. Agora, se ele impugnar, enquanto ele ficar discutindo na via administrativa, o crédito estará com a exigibilidade suspensa. Vamos imaginar que ele não pagou, não impugnou ou não pagou, impugnou, mas houve o encerramento da discussão na via administrativa. O crédito está definitivamente constituído. Aí, geralmente, a gente vai para a hipótese da decisão judicial, discutir na via administrativa. Perdi, vou para o processo judicial tributário. Ajuizo um mandado de segurança. Impetra um mandado de segurança, ajuiza uma ação anulatória para anular aquele lançamento, aquele crédito tributário, impetra um mandado de segurança. Só que aí eu vou precisar das duas uma. Ou, de um lado, eu bem tenho uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito,
E aí, repetindo, para que haja essa decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, eu preciso de fumus boniuris, periculum in mora, eu preciso de plausibilidade jurídica da tese, receio de dano irreparável, difícil reparação. Ou, se eu não tiver os requisitos da tutela antecipada, se não tiver os requisitos da liminar, eu vou ter que ir por outro lado. E o outro lado é exatamente o depósito do montante integral. O juiz indeferiu a liminar, o caso aqui é polêmico, a discussão, o juiz entende que eu não tenho direito, o tribunal aqui entende que eu não tenho direito, a minha chance de ganhar no STJ, no STF, posso depositar. Se eu deposito o montante integral, esse crédito fica com a exigibilidade suspensa. Qual o problema aqui? Depositar o montante integral nem sempre é algo simples, porque o contribuinte tira o dinheiro do fluxo de caixa, tira o dinheiro da sua atividade operacional, tira o dinheiro da atividade fim daquela empresa e deixa lá preso no juízo garantindo a dívida. Se ele tem bastante expectativa de ganhar, é melhor que ele garanta de outra forma e se perder ao final, vá, pague, parcele, enfim, resolva aquele problema tributário e não simplesmente deixe aquele dinheiro retido lá, sabendo que ele tem boa chance de êxito, por exemplo. Essa é uma análise que cabe ao contribuinte, ao seu advogado, fazer em cada caso concreto. E aí o artigo 206, a gente volta a ele, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva, ou em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Bom, dito isso, professor, já que se eu ajuizar uma ação anulatória ou impetrar uma mandado de segurança, eu só posso fazer o depósito da quantia devida integral e em dinheiro, será que haveria uma outra forma de eu garantir o juízo antes da execução fiscal? Professor, você já disse aí que, na verdade, eu não posso apresentar pedras preciosas, imóveis, automóveis, joias, quadros, apartamentos, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, nada disso vale. Nada disso vale, de acordo com o enunciado da súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Poxa, mas se houver uma execução fiscal, então, eu posso apresentar esses bens? Pode. Se eu apresentar esses bens e eles forem penhorados, eu vou ter direito à certidão positiva com efeito negativa? Vai. Bom, professor, então eu estou concluindo aqui que a situação do contribuinte que tem contra si um débito constituído, mas não executado, ela acaba sendo uma situação pior do que a situação daquele contribuinte que tem um débito contra si já em fase de execução. Porque se o débito estiver em fase de execução judicial, se já houver uma execução fiscal, ele apresenta um imóvel à penhora, apresenta os embargos de execução fiscal, a dívida está garantida. Se o juiz suspender a execução por meio de decisão daqueles embargos de execução fiscal, enquanto os embargos não forem julgados, ele vai ter direito à certidão positiva com efeito negativo e, por outro lado, vai estar numa situação de regularidade fiscal. Já eu, que não tenho uma execução fiscal contra a minha juizada, só posso garantir por meio de depósito integral em dinheiro. É isso? É isso. Grosso modo é isso. E aí vem essa pergunta que está aqui do lado na nossa tela, que é a seguinte: será que seria possível, de alguma forma, então, antecipar essa garantia da futura execução fiscal? Então, vejam, em tese, de acordo com o artigo 174, a prescrição demora 5 anos. Então, em tese, eu posso ter que aguardar 5 anos até que a fazenda execute. Enquanto ela não executar, eu tenho um débito constituído, vencido e não pago. Ou eu deposito em dinheiro ou eu obtenho uma decisão judicial. Bom, se vier a execução fiscal, melhor, porque se vier a execução fiscal, eu posso garantir essa dívida de outra forma. É isso? Grosso modo, é isso. E foi isso que levou o Superior Tribunal de Justiça a adotar um entendimento veiculado no recurso especial repetitivo 1.123.669 do Rio Grande do Sul, tema 237 do STJ, oriundo de uma ação cautelar, na qual o STJ afirmou o entendimento de que, abre aspas, o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter a certidão positiva com efeito negativo. O que o Superior Tribunal de Justiça está afirmando aqui? Se o contribuinte já tem contra si um débito constituído, mas que ainda não foi executado, ele poderia, com base ainda aqui, né, esse julgado já é antigo, com base no CPC ainda de 73, ele poderia ajuizar uma ação cautelar de antecipação de garantia na futura execução fiscal. Isso causou muita discussão, muita perplexidade na época, um debate intenso na Procuradoria da Fazenda Nacional, entre os juízes federais, por exemplo. Por quê? Porque nós somos habituados a imaginar que na ação cautelar nós tínhamos, no âmbito do CPC de 73, uma ação judicial cautelar que garantia o resultado útil do futuro processo, da futura ação que seria ajuizada. Então, geralmente, eu tinha ou uma cautelar antecedente ou incidental, ou uma medida cautelar incidental, para garantir o resultado útil do futuro processo. Só que qual é o futuro processo aqui?
É a execução fiscal. Então, o futuro processo não é um processo do contribuinte. Ele quer embargar a execução. Mas essa cautelar está vinculada a uma execução fiscal, que é uma ação da Fazenda, que não tem prazo para ser ajuizada, e que pode demorar até 5 anos. Então, isso não se encaixava tão bem na lógica da cautelar. Claro que, se nós pensássemos, por exemplo, na cautelar de produção antecipada de provas, no CPC anterior, em que você podia antecipar a prática de um ato processual, a produção de uma prova, para evitar o perecimento daquela prova, da possibilidade de se produzir aquela prova, a gente consegue traçar aqui um paralelo. Aqui também o que eu quero é antecipar um ato processual. Que ato processual é esse que eu quero antecipar? A futura penhora na execução fiscal. Só que eu não posso aguardar até 5 anos, porque senão eu não chego vivo lá. Por que o contribuinte não chega vivo lá? Porque se ele não tiver certidão de regularidade fiscal, se ele estiver numa situação de ilegalidade, se ele tiver o débito protestado, se ele tiver incluído em cadastro restritivo de crédito, se ele não puder participar de licitação, se ele não puder celebrar contrato com o poder público, pode ser que, quando a Fazenda ajuizar a execução fiscal, não haja mais contribuinte, não haja mais empresa para ser executada. Então, aqui eu tenho uma ação de natureza cautelar que visa garantir o resultado útil da futura execução fiscal e o efeito útil dos futuros embargos de execução fiscal que o contribuinte pretende obter, porque ele pretende impugnar, embargar, discutir o débito, e ele poderia fazer isso através dessa ação cautelar. Então, como é que funcionava isso? Ele ia perante o juízo de execução fiscal, competente para processar a execução fiscal, ajuizava uma cautelar de antecipação de garantia nessa futura execução fiscal. Então, ele ajuizava uma ação cautelar e dizia o seguinte: eu quero antecipar a garantia na futura execução fiscal e estou oferecendo aqui esses imóveis para que seja lavrado o termo de penhora, para que seja lavrada garantia, em alguns julgados falava em caução, para que sejam dados em caução para que a dívida esteja garantida e para que, a partir dessa garantia da dívida, eu possa obter a certidão positiva com efeito negativa, sem que necessariamente tenha que discutir desde já, sem que tenha que ajuizar uma ação anulatória, sem que tenha que fazer o depósito integral em dinheiro. Não, eu quero esperar a execução fiscal, não tem problema em esperar os 5 anos, desde que eu espere numa situação de regularidade fiscal. Então vejam que o tema 237 do Superior Tribunal de Justiça, ele resolveu um problema que era uma lacuna na lei de execução fiscal e uma lacuna existente no nosso Código de Processo Civil. Então, nesses 5 anos, a Fazenda pode demorar 5 anos? Pode. Só que, durante esse prazo, se o contribuinte pode antecipar a garantia para, enquanto a Fazenda não executar, ele continuar numa situação de regularidade fiscal. E aí vem o fato interessante aqui, que é o fato novo, que de certa forma é o objeto da nossa aula, que, após questionar bastante esse entendimento do STJ, os procuradores ficaram, de certa forma, sempre impugnavam, recorriam, questionavam essa ação cautelar de antecipação de garantia, mas, de certa forma, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através da Portaria 33 de 2018, regulamentou o Instituto da Oferta Antecipada de Garantia. Vejam o que diz o artigo 9º da Portaria 33 de 2018. O devedor poderá apresentar, para fins de oferta antecipada de garantia em execução fiscal. Então vejam que a própria Portaria da Fazenda Nacional regulou a oferta antecipada de garantia na execução fiscal, ou seja, na futura execução fiscal, oferta antecipada de garantia. Então, o que o contribuinte pode apresentar? Depósito em dinheiro para fins de caução, apólice de seguro-garantia ou carta de fiança bancária, quaisquer outros bens ou direitos sujeitos a registro público passíveis de arresto ou penhora, observada a ordem de preferência do artigo 11 da Lei 6.830. Então, o contribuinte pode apresentar um bem imóvel, um automóvel, outros bens para fins de garantia da futura execução fiscal. Claro que a Fazenda não está obrigada a concordar com esse bem que o contribuinte apresentou. Ela pode dizer, não, isso não obedece à ordem de penhora, esse imóvel não tem liquidez, esse bem vai ser de difícil alienação. A própria portaria regulamenta isso. Ela diz que a oferta antecipada de garantia em execução fiscal, vejam aqui do lado, ela será apreciada pela Procuradoria da Fazenda Nacional responsável pelo ajustamento da execução correspondente. A oferta antecipada de garantia de execução fiscal será analisada no prazo de 30 dias. Outra vantagem, celeridade, redução da litigiosidade aqui em relação a essa questão da garantia. Em 30 dias a Fazenda resolve se vai aceitar ou não, o processo já vai chegar mais redondo no Poder Judiciário, já garantido, cabendo apenas decidir se a dívida subsiste ou não quando o contribuinte for citado e eventualmente embargar aquela execução fiscal. O procurador poderá intimar o devedor para apresentar informações complementares. O procurador poderá recusar a oferta antecipada de garantia quando os bens ou direitos forem inúteis ou inservíveis, os bens forem de difícil alienação ou não tiverem valor comercial. Então, um bem de difícil alienação, por exemplo, eu me lembro de execução fiscal, uma terra com a documentação confusa, uma suposta fazenda que supostamente era do contribuinte, título questionável, difícil alienação, poucos interessados, muitas vezes cotas de sociedade de duvidosa
atividade operacional. Muitas vezes a fazenda até localiza, olha, eu achei cotas em nome dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica de uma outra empresa, mas é difícil alienação. O procurador pode recusar. Bens e direitos não estiverem sujeitos à expropriação judicial. Tem uma pergunta que me fizeram lá na caixinha dos stories no Instagram. É cabível a penhora da concessão de direito real de uso? E eu até respondi, depende, né? Depende da finalidade que foi dada aquela concessão de direito real, depende se aquilo é transmissível ou não, conforme o que foi regulamentado pelo poder público quando fez a concessão. Se não for transmissível, não caberia ser penhora. Então nós temos bens que não estão sujeitos à alienação, à expropriação judicial, são personalíssimos, por exemplo. Os bens ou direitos que foram objeto de concessão judicial em processo movido por credor privilegiado. Imagine que o bem que o contribuinte oferece já foi objeto de uma penhora pelo juízo trabalhista, que tem preferência. Então, não adianta aquele bem ser dado em garantia, porque dificilmente o poder público vai receber aqueles valores na execução fiscal, porque a preferência é do credor trabalhista. Para os fins dispostos nesse artigo, considera difícil alienação quando restarem frustradas 2 tentativas de alienação judicial no caso de bem já penhorado em execução fiscal movida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vejam que eu até me antecipei e dei alguns exemplos em que ele poderia eventualmente recusar e provavelmente recusaria, até porque diria que não estaria na ordem de preferência, mas aqui até tem um critério objetivo, né? Não passa atrás, aqui tem até um critério objetivo que fala difícil alienação quando restarem frustradas 2 tentativas de alienação judicial. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, na prática, que o bem não foi alienado, nem pelo valor de avaliação, nem pela metade desse valor no segundo leilão. Então, nesse caso, por exemplo, o procurador já poderia recusar esse bem aqui na via administrativa. A aceitação da oferta antecipada de garantia em execução fiscal não suspende a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa. Isso era uma discussão também que existia muito na oferta antecipada de garantia anterior à portaria PGFN 33 de 2018. Por quê? Porque o contribuinte dizia, eu quero a certidão positiva com efeito negativo, porque eu estou dando essa garantia, a exigibilidade tem que ficar suspensa. Não é suspensão da exigibilidade. Repetindo, não é suspensão da exigibilidade. Suspensão da exigibilidade ocorre quando tem decisão judicial ou depósito em dinheiro. Aqui é o contrário da suspensão da exigibilidade. O que o contribuinte quer é ser executado. O que ele quer é o ajuizamento da execução fiscal e não a suspensão da exigibilidade do crédito. Porque se eu tivesse suspensão da exigibilidade do crédito, ocorreria um paradoxo aqui. Eu teria uma garantia da futura execução fiscal, mas a futura execução fiscal nunca seria ajuizada. Por que a futura execução fiscal nunca seria ajuizada? Porque a exigibilidade está suspensa. Então seria uma contradição em termos. Para que eu vou ter uma garantia se a execução fiscal nunca vai existir? Como é que a execução vai ser ajuizada e o contribuinte pretende ser executado se a exigibilidade está suspensa? Então aqui, a certidão positiva com efeito negativo, ela não decorre da suspensão da exigibilidade. Ela decorre da penhora na futura execução fiscal, da antecipação da garantia, melhor dizendo, na futura execução fiscal, combinando aqui, aplicando aqui a portaria combinado com o artigo 206 do Código Tributário Nacional. Aceita a oferta antecipada de garantia, o procurador da Fazenda Nacional promoverá o ajuizamento da execução fiscal correspondente no prazo máximo de 30 dias. Então, veja, o procurador tem 30 dias para decidir se aceita ou se recusa. Se ele aceita, formalizada a garantia, 30 dias contada a data da aceitação, para ajuizar a execução fiscal. E aí, na execução fiscal, vai ser indicada a penhora, aquele bem ou direito ofertado pelo devedor. Então, ele vem, apresenta o bem, o procurador analisa a documentação, analisa a ordem de preferência, analisa se preenche os requisitos da portaria. Se ele aceitar, ele vai ajuizar a execução fiscal no prazo máximo de 30 dias, contados da data dessa aceitação, e vai pedir que seja feita a penhora deste bem. E por que o contribuinte precisa tanto, voltando aqui a essa questão, de antecipar essa garantia na futura execução fiscal? Porque esgotado o prazo e não adotado nenhuma das providências descritas no artigo 6º, o que diz o artigo 6º da portaria? Quando o devedor é intimado, notificado da inscrição em dívida ativa, ele tem que ou pagar a dívida, ou apresentar um pedido de revisão de dívida, ou fazer a oferta antecipada de garantia, apresentar um bem para garantir aquela execução fiscal. Se ele não fizer nada disso, o que pode acontecer? A CDA ser encaminhada para protesto, e o protesto vai ter consequências bastante severas, bastante prejudiciais à atividade daquele contribuinte, que ele vai ficar com o nome sujo pelo protesto extrajudicial. Pode comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e ao serviço de proteção ao crédito. Quer dizer, mais uma vez o contribuinte vai ficar com uma mácula aqui relacionada ao seu CPF, ao seu CNPJ. Pode averbar a CDA nos órgãos de registro de bens e direitos. Então, quer dizer, pode averbar aquela CDA num órgão de registro de bens e direitos do contribuinte, quer dizer, evitando, impedindo, proibindo que ele aliene aquele bem, porque tem lá uma averbação de uma dívida.
dificultando eventualmente a alienação. Cabendo lembrar aqui que, inclusive, eventual alienação poderia ser uma alienação em fraude, execução fiscal, né, porque nós temos o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Utilizar o serviço de instituição financeira pública para a realização de atos que viabilizem satisfação amigável dos débitos. Encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal para aplicação de multa à empresa e aos seus diretores e demais membros, na hipótese de irregular distribuição de bônus, lucros acionistas, sócios cotistas, diretores e demais membros. Encaminhar representação às respectivas agências reguladoras para que seja revogada a autorização para o exercício da atividade. Encaminhar representação para os bancos públicos para fins de não liberação de créditos. Encaminhar representação ao órgão competente da Administração Pública Federal para fins de rescisão de contrato celebrado com o poder público. Encaminhar representação à Secretaria da Receita Federal para exclusão de benefícios ou incentivos fiscais relativos a tributos administrados pela Receita Federal. Encaminhar representação à Receita Federal para cancelamento de habilitação ao despacho aduaneiro expresso, linha azul. Encaminhar representação à Administração Pública Estadual ou Municipal para fins de rescisão de contrato ou exclusão de benefícios ou incentivos fiscais do creditício na hipótese de existência de débitos relativos a tributos destinados à Seguridade Social. Promover o bloqueio do Fundo de Participação do Distrito Federal, do Estado do Município, de acordo com o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 160 da Constituição. Encaminhar representação à Receita Federal para baixa da pessoa jurídica inexistente de fato, quando evidenciadas situações descritas no artigo 29(2) da Instrução Normativa, tal. Encaminhar representação à Receita Federal para a suspensão da inscrição do CPF, no caso de não recebimento das correspondências enviadas nos termos do artigo 20b da Lei 10.522. Enfim, eu não vou ler aqui, né, para não ficar muito cansativo, mas está aqui no material, podem acompanhar, está lá na portaria PGFN. Nós temos uma série de consequências gravosas do não pagamento, da não apresentação da oferta antecipada de garantia ou do não pedido de revisão de dívida inscrita no prazo de 30 dias. Por isso que o contribuinte tem aqui uma oportunidade de resolver esse problema mediante essa oferta antecipada de garantia. E quais são as outras vantagens? Além de evitar aquilo tudo, é importante destacar que quando há uma oferta antecipada de bens, o contribuinte ele antecipa uma discussão que iria ocorrer na futura execução fiscal. Por quê? Porque ele já apresenta, por exemplo, um bem imóvel. E aí ele vai levar os documentos, o procurador vai analisar, ele já vai conseguir antecipar para a via administrativa uma decisão que ocorreria na via judicial. E com isso ele pode evitar uma eventual surpresa. Que surpresa seria essa? Um bloqueio, uma penhora de bens via sistema Sisbajude, penhora de dinheiro, bloqueio de dinheiro em conta corrente, que geralmente tem consequências muito gravosas para a atividade operacional, principalmente das pessoas jurídicas. Então vejam que depois de uma penhora de dinheiro é muito mais difícil conseguir o desbloqueio do que eventualmente tentar na via administrativa previamente já fazer uma oferta antecipada de garantia. Vejam que, de acordo com o CPC atual, o primeiro bem a ser penhorado é dinheiro. Então a fazenda pode requerer a penhora de dinheiro, de plano. No contribuinte, óbvio, ele vai ser citado para apresentar bens ou pagar aquela dívida, mas se ele não apresenta, ou se ele apresenta, a fazenda recusa e o juiz rejeita, a primeira medida constritiva, caso haja essa rejeição dos bens apresentados pelo contribuinte, já pode ser, por exemplo, um bloqueio online com a utilização do sistema Sisbajude. Então, quando você antecipa essa discussão para a via administrativa, você evita uma eventual surpresa e um eventual bloqueio de dinheiro via Sisbajude, nos casos em que você apresente um bem que não obedece à ordem de preferência e esse bem seja recusado pela procuradoria e a penhora desse bem seja indeferida pelo juízo. E você pode cair direto na penhora de dinheiro, que, como eu disse, às vezes é muito mais gravosa para a atividade operacional do contribuinte. Como funciona, então, essa oferta antecipada de garantia? Eu tive curiosidade de olhar e é bastante simples, né? No site regularize da pgfn.gov.br, você tem lá os ícones, um dos ícones está aqui, é o ícone da garantia da dívida. Quando o contribuinte clica na garantia da dívida, ele tem um campo que ele informa o número da inscrição e os dados da garantia que ele pretende apresentar, junto os documentos correspondentes, de forma eletrônica, aqui no site Regularize. Isso vai ser analisado em 30 dias pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, aqui, site Regularize da PFN, esse ícone garantia da dívida, o contribuinte simplesmente coloca lá o bem que ele pretende apresentar, o número da inscrição em dívida ativa que ele pretende garantir, os documentos correspondentes, conclui, encaminha e a Fazenda analisa. E aí vem uma pergunta muito interessante em termos práticos e muito ligada à teoria do direito processual civil e até à prática do contribuinte, do Poder Judiciário no dia a dia, que é a seguinte: será que com essa oferta antecipada de garantia acabou a possibilidade da antecipação da futura garantia na execução fiscal por meio de uma ação cautelar direto no Poder Judiciário? Quer dizer, bom, se agora tem a oferta antecipada de garantia na via administrativa, continua existindo aquela oferta, aquela antecipação de garantia na futura execução fiscal, na via judicial?
E aprofundando um pouco mais, será que com o CPC de 2015, que extinguiu aquele capítulo das cautelares e, de certa forma, tratou da tutela de urgência, da evidência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, lá nos artigos 300 seguintes do CPC, será que no atual regime do CPC, das medidas cautelares do CPC, continua existindo essa antecipação judicial de garantia? Imagine que eu perdi o prazo na via administrativa, ou que eu eventualmente quero litigar com os estados ou com os municípios e naquele estado, naquele município não há previsão dessa antecipação de garantia, dessa oferta de garantia, como há na área federal, na portaria PGFN 33 de 2018, ou eu pretendo discutir um débito que não seja da Fazenda Nacional, da PFN, será que continua existindo essa antecipação judicial da garantia, antecipação da penhora na futura execução fiscal por meio de uma ação cautelar? E aí, basicamente, me parece que a resposta aqui é sim. Porque, como eu disse, continua existindo a situação dos estados e municípios, nós temos o prazo na Fazenda Nacional, nós temos débitos na área federal que não são da Fazenda Nacional, e eventualmente pode caber uma discussão judicial sobre o cabimento ou não de um eventual bem ou numa determinada hipótese que a portaria veda e o contribuinte vai para a via judicial. Então, me parece que há sim espaço para a antecipação da futura garantia na execução fiscal, como existia no CPC anterior e como reconhece o Superior Tribunal de Justiça com base em julgados posteriores ao CPC de 73, né? Posteriores à entrada em vigor do CPC de 2015, né? Não mais com base no CPC de 73, mas já com base no CPC de 2015. Então vejam que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 301, ele diz que a tutela de urgência ela pode ter uma natureza cautelar ou uma natureza antecipatória. E quando a tutela de urgência tiver natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e aqui o ponto que nos interessa, qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Então, se eu pretendo assegurar o direito de subsistir, de chegar vivo até a execução fiscal, de apresentar um bem que vai garantir a futura execução fiscal, parece que se enquadra aqui no artigo 301 do CPC e, de fato, nós temos alguns julgados do STJ nesse sentido, no sentido de que continua a existir essa ação de natureza cautelar, eu passo a ter aqui uma tutela de urgência de natureza cautelar antecipatória e o futuro processo vai ter a futura execução fiscal, os futuros embargos de execução fiscal, no qual o contribuinte vai questionar aquela dívida que já está garantida pelo bem por ele apresentado. Bom, pessoal, eu procurei aí fazer um bom resumo aí da oferta antecipada de garantia. Qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão, por favor, deixe aqui embaixo no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz com quem está assistindo nosso vídeo. Nosso canal ainda é novo, né? Então se puder compartilhar com os amigos, indicar, eu agradeço bastante. Qualquer dúvida, crítica, comentário ou sugestão, deixe aqui embaixo, é importante para que a gente possa interagir, para que a gente possa fazer um canal, uma sala de aula virtual cada vez melhor e também pode deixar aqui as sugestões. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua concordância, né? O seu ok, o seu joinha, o seu like, a sua curtida, seja lá o tema que você preferir utilizar, suas críticas, comentários, sugestões e se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou diariamente postando conteúdo porque eu acredito na máxima que nós estamos aqui hoje nas redes para criar conteúdo, compartilhar conhecimento, para que juntos, eu e vocês, a gente possa construir o aprendizado, o entendimento e melhores, né, vamos dizer assim, melhores considerações que são criadas, não quando a gente analisa de forma individual, mas coletiva, determinados temas. Então é um prazer estar aqui, quem puder, segue aí nas redes sociais, deixe aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida ou sugestão e diga se foi útil esse conteúdo. Então, até semana que vem, toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos um conteúdo inédito ao vivo aqui. Ao vivo não, nós temos um conteúdo inédito estreando aqui no nosso canal no YouTube. Nem sempre é ao vivo, mas sempre é uma estreia, sempre estreia, quinta-feira, 8 horas da noite. Então, toda semana, um conteúdo novo. Valeu, pessoal, boa noite e desejo a vocês aí um bom final de semana, um bom resto de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e semana que vem nós estamos juntos com mais conteúdos de direito tributário. É isso, pessoal. Tchau, tchau.